Vamos para mais uma aula sobre cenários macroeconômicos complexos, que não tem nada de complexo se você está junto comigo dominando a macroeconomia. Ao longo dos últimos módulos do curso, vocês estudaram micro, macro, o modelo agregado, política fiscal e política monetária. Quem tem um entendimento sobre essas teorias e como a economia funciona, consegue sim colocar esse estudo em prática. De nada adianta entender muito sobre teoria e não conseguir aplicar isso na prática para você que é um investidor ou um curioso sobre como as economias funcionam. Nessa aula, nós vamos falar sobre economia americana em três cenários diferentes: um cenário de recessão, um cenário de deflação, o segundo cenário de reaceleração da atividade com inflação, e o terceiro, um cenário de desaceleração da atividade com desinflação. Nós vamos falar principalmente sobre como que esses cenários foram desenhados. Por que 2020 foi recessivo e deflacionário? Por que 2021 e 2022 foram anos de reaceleração da atividade com muita inflação? E 23, desaceleração da atividade com desinflação. O Covid e as políticas de controle de disseminação da doença deslocaram as curvas da oferta e da demanda agregada para a esquerda. Como que isso aconteceu? As políticas do Fica em Casa fizeram com que os consumidores fossem impedidos de consumir aquilo que eles queriam, principalmente serviços, tá? Eu citei aqui barbearias, academias, aeroportos, agências de viagem. Todos esses serviços foram impactados, então a demanda por tudo isso caiu. Interessante citar que durante a pandemia a demanda de serviços foi substituída pela demanda de bens. Muita gente em casa comprando bens, produtos, tá? Por isso que nessa época empresas do varejo bombaram no mercado. É uma mudança de comportamento e hábito de consumo dos consumidores, algo muito interessante, curioso, porque estavam impossibilitados de comprar serviços. Automaticamente, as empresas que necessitam de trabalhadores ficaram incapacitadas de produzir aquilo que elas precisam produzir. Aí surgiu o tal do home office, para aquelas que conseguem, né, ter funcionários trabalhando de casa. Mas muitas empresas foram incapacitadas de produzir porque faltava trabalhador. E aí faltava trabalhador nos portos, faltava trabalhador nas minas, faltavam recursos naturais, enfim. Isso desequilibrou totalmente o equilíbrio da oferta e da demanda agregada. A incapacidade dos agentes transacionarem entre si deprimiu a atividade global e gerou uma leve deflação mensal. Aqui no gráfico, que é algo hipotético, isso aqui é teórico, tá? Nós vimos a curva da demanda agregada ser fortemente deslocada para a esquerda, porque a demanda global caiu, e a curva da oferta agregada também foi deslocada para a esquerda. Então você tem um novo ponto de equilíbrio entre esse modelo agregado, com queda abrupta do PIB, da atividade, e queda dos preços, da inflação. Eu coloquei aqui que essa recessão ela causou uma leve deflação mensal, isso porque os meses de deflação foram o quê? 2 ou 3. Muitas pessoas nem lembram disso, mas nós vivemos deflação logo em março, abril, maio de 2020. Então, por que leve deflação mensal? Porque logo depois a atividade voltou a acelerar. Aqui nós temos dois gráficos, dois dados, na verdade, num único gráfico. As barras representam o índice WEI, Weekly Economic Index. É um índice de atividade econômica semanal. Então, ele foi desenvolvido por 3 economistas nos Estados Unidos e é um indicador semanal da atividade americana. Nós sabemos que o PIB é o melhor indicador de atividade que existe, mas é um indicador trimestral de baixíssima frequência, divulgado lá de vez em quando. Se eu sou um economista, um investidor que quer manter acompanhando com mais frequência a saúde da economia americana, eu posso acompanhar o índice WEI, tá? Que é um indicador semanal de atividade norte-americana. Ele tem uma correlação altíssima com o PIB, por exemplo. Então é um ótimo indicador. Então os dados macroeconômicos dos Estados Unidos mostram uma grave contração da atividade logo nas primeiras semanas do Covid, tá? Esse retângulo aqui em cinza é o ano de 2022. Então começa com janeiro, fevereiro, março até dezembro, tá? Janeiro, fevereiro tudo certo. Março,
um mês horroroso, abril, um mês ainda pior. Pô, mas você não disse que esse dado era semanal? Mas eu transformei ele em mensal para nós melhor conseguirmos compreender aqui as variações durante os meses, tá? Percebam que com a queda da atividade, que chegou a bater menos 8% em termos anualizados, o PIB americano caiu 8% no mês de abril em termos anualizados. Essa contração da atividade fez o petróleo ser negociado em preços negativos pela primeira vez na história. Quantas histórias eu tenho para contar para vocês do que aconteceu nessa época, de traders que achavam que o petróleo estava em zero e que ele não tinha caído para negativo, porque as corretoras não estavam preparadas para ter um petróleo negativo. Aí bateu em zero e ficou em zero o petróleo. E aí muita gente comprava, achando que o petróleo estava em zero e que para baixo de zero não vai, só vai subir. E quando perceberam, o petróleo estava em menos 9, menos 10 dólares. Teve um cara que uma vez perdeu 26 milhões de dólares, ele tinha 2, 3 mil dólares na carteira. Ele tinha 2, 3 mil dólares, foi perder 26 milhões porque ele não sabia. A corretora não estava atualizando o valor em conta, ele estava super alavancado comprando contratos futuros de petróleo, achando que ia fazer uma grana muito grande. Perdeu um monte de dinheiro. Com o petróleo caindo, isso tem um efeito direto sobre a inflação. Então essas duas linhas aqui, elas representam a inflação dos Estados Unidos. A linha laranja é o CPI de 12 meses, não é a variação mensal, então é 12 meses. E o Core CPI é o núcleo da inflação americana de 12 meses também. Então percebam que nos primeiros 2 meses, com essa depreciação do petróleo, isso puxou o CPI para baixo. Claro, porque Core CPI não sofre efeitos do petróleo. O núcleo da inflação retira as variações do petróleo, dos alimentos, da energia. Então o Core CPI não caiu. Ele caiu por 2, 3 meses porque a atividade ela foi deprimida. O núcleo da inflação não é sensível a preços de energia e de alimentos. Então, ele é muito mais sensível à atividade econômica. Sempre acompanhe o núcleo da inflação para ter uma ideia do que está acontecendo com a atividade econômica, tá? Não que seja uma correlação altíssima, mas tem muito a ver, ok? Então, nesse primeiro cenário de 2020, foi de queda das curvas da oferta e da demanda agregada, uma desorganização completa da economia dos Estados Unidos e do mundo, que causou uma queda absurda, impressionante da atividade no primeiro ano. Os 2 primeiros meses foram os piores, tá? Os 2 a 3 meses iniciais do Covid, março, abril e maio, foram os piores. Isso causou uma leve deflação mensal. Deflação nos meses, não no ano. Como vocês podem ver, os dados de inflação continuam positivos. O CPI quase ficou negativo, tá? Ficou em zero alguma coisa. Ó, 0, deixa eu ver aqui. Os dados de inflação despencaram em março e abril. O CPI caiu 0,42, depois 0,78. E o Core CPI caiu 0,12 e 0,47, ok? Com 2021 iniciando, esse era o ano da reabertura econômica, né? Que as economias iam voltar a funcionar. As pessoas poderiam sair de casa, porque elas seriam vacinadas, então viveríamos um novo normal, né? Uma nova realidade em 2021. Só que para manter a atividade estável, os mercados com liquidez e para os governos terem dinheiro suficiente para as pessoas ficarem em casa sem trabalhar, não que todo mundo estivesse sem trabalhar, mas alguns estavam, os bancos centrais cortaram a taxa e imprimiram uma quantidade muito grande de moeda. Não todos os bancos centrais, mas os grandes principais, sim. Banco Central japonês, o europeu, o inglês, o americano. Então foi uma política fiscal e monetária muito forte na época que impulsionou a recuperação da atividade em 2021 e 2022. Bancos centrais cortando a taxa, imprimindo dinheiro, e governos aumentando gastos. O déficit fiscal de qualquer governo na época aumentou. O governo americano gastou em torno de 5 vezes o PIB do Brasil em um pouco mais de um ano. 5 vezes o PIB do Brasil em pouco mais de um ano. Gente, o PIB do Brasil nada mais é do que o valor de todos os bens e serviços produzidos e ofertados num ano, ok? Aí você pega o que o Brasil produz de riqueza num ano, multiplica por 5, é só o dinheiro que foi injetado em política fiscal na época. Coisa impressionante.
Como a demanda agregada ela responde mais rapidamente aos estímulos fiscais ou monetários, não importa, do que a oferta agregada, em breve a inflação começou a surgir. Então vamos lá, o que o Banco Central fez nos Estados Unidos, o Fed fez, e o que o governo americano fez, tinha como estímulo o quê? Tinha como objetivo o quê? Estimular a demanda agregada. A gente sabe disso porque nós já estudamos isso no passado. Keynes descobriu há mais ou menos 100 anos atrás que num momento recessivo, Banco Central e governo podem agir juntamente, estimulando a demanda agregada. E que isso eventualmente vai gerar crescimento e tirar a economia da recessão. Só que a quantidade de estímulos foi simplesmente exagerada demais. 2020, 21 e 22, governos e bancos centrais imprimiram uma quantidade de moeda absurda. Gastaram pra caramba. Como a gente sabe que a demanda agregada é muito mais sensível no curto prazo do que a oferta agregada, a demanda ela foi fortemente deslocada para a direita, enquanto que a oferta demora mais. Então, ela aos poucos foi indo para a direita. Olha o que aconteceu com os dados de crescimento e inflação em 21 e 22. Agora, esse retângulo cinza representa 2 anos. No auge da recuperação e reabertura econômica, no início de 21, o PIB dos Estados Unidos cresceu só em abril o equivalente a 10,25% em termos anualizados. É uma paulada em termos de crescimento econômico. Com o passar dos anos, essa atividade foi lentamente desacelerando, como vocês podem ver. A economia continuou crescendo, mas a taxas menores, mas continua acompanhada de forte inflação. A maior taxa de inflação americana desde 1980. Tá errado ali 40, mas vocês lembram que era 80, tá? 1980. Até outubro de 2021, o Fed dizia que a inflação era transitória e que ela naturalmente voltaria para o nível de 2%. Por quê? Porque o Fed achava que a inflação que subiu em 2021 e 22, no caso isso aqui era 21, tá? Ele falava isso ao longo de 21. O CPI chegou a bater aqui em, sei lá, julho, agosto, setembro, outubro aqui, os seus mais de 6%. O Core CPI chegou a bater 4,5%. A meta do Fed era 2%. Calma lá, essa inflação está muito acima da meta deles. Eles achavam que eventualmente ela voltaria a 2% porque a inflação de 2021 era causada por problemas na oferta. E aí você sabe que se a oferta aos poucos for reagindo positivamente e a curva vai se deslocando para a direita, olha só, nesse novo ponto aqui, se essa curva da oferta vai indo para a direita, o novo ponto de equilíbrio vai caindo com ganho de atividade. Ó, eu vou desenhar aqui que fica mais fácil. Ó, é isso aqui que eu estou fazendo. Ó. A curva da oferta agregada vai indo para a direita porque as empresas estão produzindo mais e voltando à normalidade. Olha o que acontece com os pontos de equilíbrio. Eles vão descendo, eles vão vindo para cá. Ó. E nesse novo ponto de equilíbrio, olha o que acontece com a inflação. A inflação vem descendo com ganho de atividade. Ó. Com ganho de atividade. Seria esse novo ponto aqui de equilíbrio no modelo de Keynes, que até hoje é utilizado para esse tipo de coisa. Para você entender as consequências macroeconômicas de políticas fiscais e monetárias, tanto expansionistas quanto contracionistas. Viram só que só se a oferta tivesse se movimentado para a direita, eventualmente a inflação voltaria para níveis mais baixos, com ganho de atividade, inclusive. Só que depois foi descoberto que a inflação americana não era causada só por falta de oferta, mas sim por um excesso de demanda agregada, ou seja, o Fed fez demais. O Fed estimulou demais, junto com o governo americano, que estimulou demais também. Então, era a combinação de a inflação de oferta com demanda. Mas era a combinação, como eu disse para vocês aqui embaixo, cadeias de suprimentos, ciclo de valorização das commodities. 2022 sabemos que teve a Rússia invadindo a Ucrânia, fazendo com que commodities se valorizasse um monte. Petróleo bateu $120 mais ou menos. As commodities agrícolas explodiram no mercado, fertilizantes explodiram no mercado. E o excesso de demanda agregada veio do excesso de impressão de moeda e o aumento dos gastos governamentais. Então, 2021 e 2022 foram anos onde a atividade se recuperou, só que num nível muito forte, com problemas na oferta, pressionando a inflação, causando inflação. E 2023, 22 para 23, foi o período onde bancos centrais disseram, jogaram a toalha e disseram, realmente,
essa inflação é preocupante, temos que parar de imprimir dinheiro, temos que reduzir o balanço patrimonial e subir a taxa de juros. Foi exatamente isso que o Fed fez a partir de março de 2022. Então, para controlar a inflação, a gente sabe que os BCs implementam uma política monetária contracionista. Para de imprimir moeda, reduz o balanço patrimonial e também aumenta a taxa de juros. Enquanto que os governos também podem ajudar o Banco Central parando de gastar tanto, aumentando os impostos e reduzindo os gastos. Só que controlar política fiscal é muito mais difícil porque depende dos interesses políticos. O Banco Central é muito mais concentrado no seu mandato e ele não é político, correto? Essas políticas promoveram a desaceleração da atividade dos Estados Unidos, como vocês sabem, e o objetivo era controlar a inflação, deslocando a curva da demanda agregada para a esquerda. Enquanto isso, e aqui está a grande surpresa de por que a economia não entrou em recessão em 2022 para 2023, que na época era a minha estimativa, algo raro de acontecer, aconteceu. Ao mesmo passo que a demanda agregada era deslocada para a esquerda, o que ajuda a frear a inflação, a curva da oferta agregada foi aos poucos sendo deslocada para a direita. Aquele movimento que eu acabei de explicar aqui. Só que esse movimento aconteceu muito mais tarde do que nós gostaríamos e muito mais lentamente do que nós gostaríamos. Então, esse deslocamento mútuo das curvas, de menor demanda e maior oferta, permitiu que a atividade ainda crescesse, ela cresce, enquanto a inflação desacelerava. Então, mesmo o Banco Central pegando essa curva da demanda agregada e puxando para a esquerda, ao subir a taxa de juros, encarecendo empréstimos, financiamentos, custo do cartão de crédito, desincentivando investimentos e consumo, mesmo deslocando a curva da demanda agregada para a esquerda, a curva da oferta foi sendo deslocada lentamente para a direita, com a recuperação das cadeias de suprimentos. A economia voltou a funcionar de maneira, assim, resumida, normalmente. Então, mesmo subindo a taxa de juros, você teve crescimento econômico. O que nós já estudamos anteriormente no curso é algo que não deveria acontecer. Você sobe a taxa de juros para justamente deprimir investimentos, deprimir consumo e outras coisas. O ganho de crescimento só aconteceu porque a oferta foi deslocada para a direita. Então, vejam só, em 2023, a atividade foi lentamente desacelerando. Vamos lembrar que em 2022 o PIB americano contraiu por 2 trimestres consecutivos, mas finalizou o ano positivo. 23, a economia desacelerou até o segundo trimestre, e aí ganhou força, ganhou força no terceiro e no quarto. Isso só foi possível porque a oferta agregada foi deslocada para a direita. Essa é a explicação teórica. Aqui vocês estão vendo na prática como isso aconteceu. E aí, mesmo com a economia crescendo acima do normal, que o Fed previa para 2023 um crescimento de 0,4%. 0,4%. A economia cresceu em termos reais mais de 3%. Você esperar 0,4% e crescer 3% é uma diferença muito grande. Eles esperavam 0,3% no início do ano, tá? Com o passar do tempo, foi se percebendo que a atividade não estava perdendo força. Mesmo com a economia crescendo 3% ao ano, a inflação ela foi voltando lentamente para níveis mais próximos da meta do Fed. No momento que eu gravo esse vídeo, ainda não está lá, mas foi se aproximando. Então, a economia americana performou muito bem porque o crescimento reacelerou a partir de abril e a inflação foi caindo. No ano, o PIB cresceu aproximadamente 3%, enquanto o CPI fechou em 3,13% e o seu núcleo, o Core CPI, em 3,9%. Ainda é um núcleo bem elevado, jovens. Ainda é elevado, é próximo de 4%. Na minha percepção, para a inflação voltar para 2%, o ideal seria essa atividade desacelerar um pouquinho mais. Talvez o desemprego precise subir um pouquinho nos Estados Unidos. Porque no nível que está crescendo, no nível que está robusto, essa inflação ela dificilmente vai voltar para 2%. Então a inflação continua acima da meta do Fed, precisa cair mais. Logo é necessário que ou a atividade desacelere, a demanda agregada vá mais para a esquerda, é necessário que a oferta aumente ainda mais, ou que o desemprego ele aumente gradativamente para fazer com que a demanda agregada seja também deslocada para a esquerda, tá? Então aqui são 3 cenários macroeconômicos vividos em 4 anos,
cenários muito curiosos, são cenários muito exagerados, porque foi do extremo ao extremo. Foi de crescimento, ou melhor, uma crise cujo PIB americano contraiu 8% num mês em termos anualizados, com deflação, e depois forte crescimento econômico, com inflação muito galopante, e aí, por fim, um cenário extremamente raro, onde você tem ganhos de crescimento, mesmo com menos consumo, e desinflação. Eu poderia continuar essa aula aqui, falando sobre 2024, então. 2024, o que vai acontecer? A inflação vai reacelerar ou finalmente a atividade vai cair, puxando a inflação para baixo? Lembrem-se que o Core CPI é muito mais sensível a mercado de trabalho, a robustez da atividade e também inflação salarial. Então, se o Core ele está acima do índice cheio, é porque ainda temos sinais de uma economia sólida, fazendo com que a inflação ela se torne pegajosa, certo? Agradeço a participação de vocês e até mais.